Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos nós aqui, pela graça de Deus, mais uma semana, hein? Mais uma semana juntos. Deus tem nos abençoado, nos dado vida, nos dado saúde e nos dado a graça de nós estarmos aqui para aprender dele, para nós podermos dar glórias a esse Deus maravilhoso que nos trouxe ao mundo e que nos levará com ele. Amém? Eu quero contar uma história hoje para vocês que tinha tudo para ser uma história boa, uma história bonita, mas é uma história muito triste que se passa com pessoas na Bíblia. Uma história muito triste, para não dizer outra palavra assim, mais chula. Uma história muito triste. É do homem chamado Jefté. Jefté é o filho de um hebreu com uma prostituta, né? E esse hebreu já tinha mais filhos, tinha um filho. E eles não se davam. Esse filho desse hebreu ficava caçoando dele, ficava falando que ele era filho da prostituta, que ele não tinha parte nenhuma, ficava com muito, vamos dizer hoje, tal do bullying, né, nesse Jefté, e acabou colocando ele para fora de casa, e ele foi viver por aí, né? E esse homem guardou um ódio muito grande dentro dele, né, por tudo isso que aconteceu com ele. E então ele foi passando o tempo e esse homem foi se tornando um guerreiro, um assaltante, na verdade. E ele fez uma gangue ali, foi envelhecendo, foi tomando, né, o rumo da sua vida muito triste. Mas Deus tinha uma história na vida desse homem, como tem na vida de todos nós. E podia ser uma história muito linda, né? Porque assim, Deus fez com que esse homem fosse chamado pelo aquele povo que jogou ele fora, que ele fosse chamado para combater. Descobriram que ele tinha se tornado um grande guerreiro, né? Mas ele não era um guerreiro assim, tipo uma gangue, vamos dizer hoje em dia, né? Uma gangue. E então os caras foram. E o povo hebreu, eles tinham um inimigo, um inimigo que vivia roubando as plantações dele, porque, não sei se você sabe, naquele tempo as pessoas, as famílias viviam muito da agropecuária, né? Muito de plantações, eles plantavam muito, era o que eles vendiam, era o que eles consumiam, e tinha um outro império ali, uma outra nação que vivia roubando, ou colocando fogo, roubava um pouco, e além de roubar, eles colocavam fogo no que não conseguiam levar, para que esse povo judeu ali ficasse sem nada, né? E esse povo fazia isso direto. Então eles tinham que contratar, eles tinham que arrumar um homem para cuidar deles, para tentar enfrentar esse outro povo. Se eu não me engano, eram os filisteus. Então, esse povo, os caras ficaram sabendo, vocês lembram do Jefté? Então, hoje ele é um grande guerreiro, ele é um homem de guerra, valente, que pode livrar o nosso povo. Ah, mas ele começou, até que aceitaram. Aí foram, rapaz, e Jefté aceitou com uma condição. Ele falou, eu vou vencer esse povo, mas com uma condição. Eu quero ser colocado de juiz do seu povo, tipo o rei, o que coordena ali esse povo. E os caras pensaram bem e falaram, ou a gente aceita isso, ou os caras lá vão continuar arrebentando a gente até a gente morrer, até eles entrarem e matar todos nós. E eles aceitaram. Jefté então foi, chamou os homens dele lá e pegou mais um povo desses judeus, e só que ele fez uma promessa, uma coisa muito complicada de se fazer. Ele prometeu a Deus que se Deus desse a vitória para ele, ele daria a holocausto, ele oferecia a vida daquela pessoa em homenagem, em sacrifício a Deus, a vida da primeira pessoa que saísse da casa dele. Muitos os estudiosos dizem até que Jefté, como tinha alguns
rebanhos de ovelhas, de carneiro, de camelos aí, ele achou que podia, né, um carneiro daquele vir correndo, ou uma ovelha vir. Né? Mas não foi isso que aconteceu. Depois da batalha, Jefté ganhou, foi lá ordenado juiz, né, sobre esse povo, e agora ele voltou para casa. E ele lembrou, né, da promessa que ele tinha feito a Deus, que se Deus desse a vitória para ele, a primeira pessoa, a primeira coisa que saísse em direção a ele, quando ele chegasse de volta, ele sacrificaria para cumprir essa promessa a Deus. E a primeira pessoa que saiu foi a filha dele. Isso. A filha de Jefté foi a primeira pessoa que saiu. E naquele tempo não tinha esse negócio de não vou, que nem a gente faz hoje, né? Eu prometo, Deus, que se você der, depois você ganha e esquece da promessa. Não preciso comprar promessa, não. Na verdade não foi Deus, não foi eu que consegui. Então, esse negócio de pagar promessa aí é besteira, já que eu mesmo consegui com a minha própria força, então Deus não me ajudou nada. Né? Então, naquele tempo não tinha isso. Né? Naquele tempo, o que o homem falava, o fio do bigode, que nem diz, né? Depois, hoje em dia. Aí, ele teve que sacrificar a filha dele. Ele foi, ganhou a guerra, foi colocado como juiz daquele povo, que agora ele conduzia aquele povo, ele era o rei daquele povo, mas ele entregou a filha dele. E aí a filha dele até pede para ficar um mês chorando com as amigas. Me dá um mês para eu ficar chorando com minhas amigas, para me despedir e tal. Ele deixou, mas depois ele teve que sacrificar a filha dele. Que terrível história, né? Tinha tudo para acabar bem, tinha tudo para acabar com uma guerra vencida, os inimigos expulsos, com medo, porque agora aquele povo tinha um cara valente que comandava tudo ali. Ele podia ficar com a boca dele calada, né? Ele não precisava ter falado aquilo, né? Ele podia ter ficado com a boca dele fechada. Para que fazer esse tipo de promessa? Se Deus colocou ele ali, é porque ele ia vencer. Porque Deus ia dar a vitória para ele. Ele não precisava fazer besteira, falar besteira. Então nós tiramos algumas lições das besteiras de Jefté. Né? Primeiro, nós devemos pensar cuidadosamente nas nossas palavras. O que nós vamos dizer. Nós temos que tomar cuidado com a nossa boca, com a nossa língua grande. Né? Nós queremos sempre se meter em assuntos para receber palmas, para nos aparecer. Nós queremos sempre se meter em assuntos, em todo tipo de assunto. Tem pessoas que acham que conhecem todo tipo de assunto. Principalmente agora com essa maldita redes sociais. Né? Ela é tão boa, que onde o ser humano coloca a mão, ele desgraça tudo. As redes sociais têm coisas maravilhosas para nós estudarmos, para nós aprendermos, para nós abrir uma empresa, para nós tudo de bom. Mas o ser humano desgraça tudo, vira um regaço, vira uma pornografia, vira uma bizarrice, uma idiotice que não tem tamanho. As palavras, tem pessoas que ela sabe mais que o médico, agora por causa das redes sociais. Ela sabe mais do que o médico, ela dá aula mais do que um professor, ela é mais técnica do que qualquer juiz de direito, ela é melhor do que qualquer advogado, ela chega a ser melhor até que Deus, pelas palavras que você vê as pessoas colocando nas redes sociais. É terrível. Então, tenha cuidado com suas palavras. Não é que a sua palavra tem poder, mas ela tem poder para destruir. Isso ela tem, ela destrói muitas coisas. A fofoca, a inveja, o engano. Né? Pensar nas consequências delas. Nós devemos, tudo que hora que você for abrir sua boca, meu amigo, pensa nas consequências. Porque quem vai pagar as consequências é você, sou eu. Eu vou dar conta daquilo que eu falei, daquilo que eu quis me aparecer, daquilo que eu quis comprar com a minha sabedoria, né? Foi isso que Jefté diz aqui.
Né? Ele não precisava, a hora que eu chegar, ele não precisava. Porque se Deus colocou lá, é porque Deus ia dar a vitória para ele naquele dia. Né? Todas as ações têm consequências. Nós devemos pensar, tudo que você for falar, tudo que você for fazer, vai ter consequências, seja as coisas boas ou seja as coisas más. Mas tudo que você fizer e disser, vai vir contra você, vai vir uma resposta. Vai vir uma resposta. E você pode não gostar da resposta que for vir para você. E você pode arrumar ali uma baita confusão e acabar com a paz sua, da sua família, do seu dia e de muitas pessoas. Né? O cuidado, todas as ações têm consequências. Cuidado, fazer promessa, assumir compromissos. Cuidado. Cuidado quando você promete alguma coisa para alguém. Que nem eu falei agora. Hoje nós estamos nos negócios que você promete, mas não cumpre. Ninguém cumpre nada. É uma balança, é uma coisa horrível. Ninguém tem palavra, ninguém é omisso, as pessoas são omissas, elas não cumprem com as obrigações, como é que elas vão cumprir com as promessas? Então, é impossível. Tem até um ditado que diz muito, né? Pelos filhos de hoje, pelas pessoas de hoje, se elas não obedecem nem aos pais, como que elas vão obedecer a Deus? Se elas não obedecem o próprio pai, que deu vida, que sustentou, como é que ela vai obedecer a Deus, que ela acha que nem existe? Né? Então, e por último, devemos sempre cumprir o que prometemos. Ah, mas o fulano, não adianta, cara. Você não é o fulano, você não é o ciclano, você não é o beltano. Você cumpriu, você faz. Você prometeu, você cumpra. Né? Honra seu nome, honra aquilo que você falou, principalmente se for para Deus. Para Deus não se faz promessa, Ele mesmo diz. Não faça promessa. Não faça promessa, porque você não pode prometer, você não pode dar nada para Deus, porque Ele diz que a terra é o estrado do pé dele e o céu é o travesseiro onde ele deita. Então, como que você vai fazer promessa para um Deus que tem tudo, que é dono de tudo? Ah, eu prometo que eu te dá, eu prometo que eu vou fazer. Você não pode isso. Então, devemos pensar muito na palavra. Devemos pensar muito aonde nós estamos, que condições que nós estamos, que tipo de conversa que está tendo. Não chegar falando que eu já sei de tudo, eu sei daquele, eu sei disso, eu faço. Poxa, cara, isso é o que tem arrebentado com as pessoas. Elas não pensam no que falam e quando falam não cumprem o que disseram. Pense bem, analise bem, estude a Bíblia. Ela tem todos os caminhos para a vida bem. Amém? Deus abençoe você, louvado seja o nome do Senhor na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus sonhos e no seu desempenho, nas suas faculdades mentais, para que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.